Fala pessoal, tudo bem? Então, vou resolver aí o problema suplementar 9 da página 105. Os conteúdos que você precisa saber estão na tela e farei no enunciado. Esse exercício nos fala que você, dentro de um tubo de TV, você vai ter um elétron. Esse elétron, primeiramente, ele é acelerado a partir do repouso com uma diferença de potencial igual a 10.000 volts. Depois, esse elétron é lançado entre duas placas, né? Aqui você vai ter o que? A diferença de potencial uniforme, né? Campo elétrico uniforme, certo? Diferença de potencial constante. Esse elétron então vai ser lançado entre essas duas placas. E o exercício nos pergunta qual que vai ser o ângulo de deflexão que ele vai sair entre essas duas placas, esse ângulo θ. Vale lembrar que essa diferença de potencial entre essas duas placas, o enunciado nos fala que é então igual a 200 volts. Então bora lá para a resolução. A primeira coisa, primeiro que esse exercício é um exercício razoavelmente difícil, tá? Eu achei particularmente ele bem complicado, então vamos fazer por etapas que aí vai dar tudo certo. Primeiro você tem que pensar nessa parte aqui do exercício, né? No início, quando o elétron ele é acelerado horizontalmente por uma diferença de potencial igual a 10.000 volts. Então, você não tem a distância que ele percorreu com essa diferença de potencial e você não tem o tempo em que foi aplicado essa diferença de potencial igual a 10.000 volts no elétron. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que utilizar da variação da energia elétrica. Então, inicialmente, esse elétron ele vai sofrer essa energia elétrica de potencial igual a 10.000 volts e a partir do tempo que ele começa a perder essa energia elétrica e a energia cinética dele começa a aumentar até o momento que não vai mais ter essa energia elétrica por parte desses 10.000 volts e toda essa energia elétrica que ele tinha vai ser transformada em energia cinética. Então é isso que a gente vai falar aqui. A variação da energia elétrica vai ser igual à variação da energia cinética. Primeiramente, ele tinha uma velocidade inicial igual a zero e no fim, na situação final aqui, ele não vai ter energia elétrica. Então a gente pode falar que a diferença de potencial vezes a carga vai ser igual a mvx² sobre 2. Vx ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a diferença de potencial vezes a carga do elétron divididas pela massa do elétron. E aí a gente vai ter que relembrar ali dos dados, normalmente, quer dizer, em todos os exercícios, esses dados, né, eles são fornecidos, ou seja, a gente vai pegar aí a carga de um elétron, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a massa de um elétron, que é aproximadamente 10 a menos 30 kg. Aplicando esses dados na nossa fórmula, a gente vai chegar aqui, velocidade x vai ser igual a raiz de 2 da fórmula, vezes 10 a quarta, que seria 10.000, a diferença de potencial, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, divididos por 10 a menos 30, que é a massa do elétron. Passando esse 30 aqui acima, que vai ser multiplicado por 10 a 30, 2 vezes 1,6, né? Fazendo todas as continhas, facilmente você vai chegar que Vx é igual a raiz de 3,2 vezes 10 a 15, esse 15 aqui tá dentro da raiz também, tá? Metros por segundo, que eu vou reescrever como Vx é igual a 32 vezes 10 a 14 metros por segundo. Então, a gente descobriu a velocidade em x que esse elétron vai ter, né? Você não vai ter mais uma aceleração no eixo x aqui no elétron. Porém, quando ele chega aqui entre as duas placas, ele passa a ter uma aceleração em y, certo? Então ele vai fazer esse movimento, né? Porque um elétron, ele tende a vir aqui para o polo positivo, e ele vai sair, né? Tava assim aqui, com esse ângulo, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um movimento parabólico, então a gente vai ter que relembrar lá da parte de cinemática, tá? Em que você tinha aqui no eixo y uma aceleração e no eixo x a gente vai ter uma velocidade em x, né, que é constante. Então vamos lá, vamos relembrar que entre as duas placas o enunciado tinha nos dito, né, o exercício tinha nos dito que a diferença de potencial é 200 volts. Então, como a gente sabe a distância entre essas duas placas
que é igual a 1 centímetro, a gente consegue descobrir o campo uniforme aqui que existe entre as duas placas. A partir da equação é de U. Então, E vezes D é igual a U, que normalmente utiliza U, né? Nesse exercício aqui está utilizando V. Passando aqui, o campo vai ser igual à diferença de potencial dividido pela distância. O campo vai ser igual a 200 dividido por 0,01. Então, o campo elétrico aqui vai ser igual a 20.000 volts por metro, certo? Com o campo elétrico, a gente pode descobrir a força, tá? A gente vai ter que relembrar que a força, nesse caso a força que o elétron vai sofrer em Y, vai ser igual ao campo elétrico vezes a carga do elétron. Então vai ser 2 vezes 10 a quarta, que é a mesma coisa que 20.000, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, certo? O módulo da carga do elétron. Então a gente vai descobrir que a força em Y é igual a 3,2 vezes 10 a menos 15 newtons. Beleza? A gente descobriu a força elétrica que atua no elétron no eixo Y. E no eixo Y, essa é a única força que atua no elétron. Então, a força elétrica que a gente descobriu aqui é igual à força resultante. Então, a gente vai relembrar lá a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, então, no eixo Y, vai ser igual à força resultante dividido pela massa. A aceleração vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 15, que é a força em Y, divididos pela massa do elétron, que eu já tinha comentado aqui, aproximando para 10 a menos 30. Então, a aceleração em Y vai ser igual a 3,2 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Aceleração em Y. Então, agora para acabar o exercício, a gente então descobriu a aceleração em Y. Porém, para a gente descobrir o VY final, que ele vai sair aqui das duas placas, a gente tem que descobrir a quantidade de tempo que o elétron fica entre as duas placas. Então, eu vou utilizar a velocidade em x e a distância que ele percorre em x, que seriam esses 5 centímetros, para descobrir o tempo que ele fica entre as duas placas. Vx vai ser igual à variação a ΔD sobre ΔT. Colocando só os valores que a gente tinha encontrado, né? Lembrando que 5 centímetros passei para metros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. ΔT vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 2, divididos por raiz de 32 vezes 10 a 7. 10 a sétima. Você vai fazer essas continhas aqui e você vai chegar nesse número gigante aqui. ΔT é igual a raiz de 32 vezes 5 vezes 10 a menos 9, divididos por 32 segundos, né? Um número bem bizarro. Então, a gente descobriu, todo esse númerozinho, todo esse número gigante aqui, é a quantidade de tempo que o elétron fica entre as duas placas. Com essa quantidade, com esse ΔT, a gente pode descobrir a velocidade em Y final, porque a gente tem a aceleração e a gente tem o tempo. Então, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O ΔV vai ser aqui facilmente de perceber que vai ser a aceleração vezes o ΔT. Então, a variação da velocidade vai ser a aceleração vezes o ΔT. Então, VY, né? Lembrando que a velocidade em Y inicial é 0, vai ser tudo isso aqui multiplicado. A aceleração multiplicado pelo ΔT. Você vai conseguir cortar, por exemplo, o 3,2 com 32, que vai dar 10. 5 divididos por 10 vai dar 0,5. E passando aqui para esse lado, você vai chegar em VY é igual a 0,5 vezes raiz de 32 vezes 10 a sexta. Você vai fazer aqui 10 a 15 vezes 10 a menos 9 vai dar 10 a sexta. Então, finalmente, a gente descobriu o VY e a gente já sabia o Vx. Olhando aqui essa figura, a gente vai perceber que o VY aqui na vertical e o Vx na horizontal, com esse ângulo, a gente pode utilizar a tangente, né? Pensando que esse VY a gente pode transladar para cá. Então ficaria assim, mais ou menos assim, ó. Você teria aqui um triângulo. A gente
Então sabe que a tangente de θ vai ser igual a Vy sobre Vx, Vy sobre Vx, colocando aqui o valor de Vy e o valor de Vx, a gente pode cortar esse raiz de 32 com esse raiz de 32, 10 a 6 dividido por 10 a sétima vai dar 10 a menos 1, que é 0,1, então a tangente vai ser 0,5 vezes 0,1, a tangente vai dar 0,05. Por fim, para completar esse exercício gigante, você ainda tinha que ver qual é o ângulo que tem tangente igual a 0,05, que você vai chegar aí olhando uma tabela que é igual a aproximadamente 3 graus. É isso.